E quem tem esse interesse hoje de mexer com as facções criminosas no Brasil? Eu não tô falando de esquerda, eu tô falando de direita. Ele enfrentou isso lá, com a Arena e com outro partido. Porque ninguém queria mexer com as facções criminosas justamente por isso. E quando vem um estado de exceção, minha pergunta, tá? Palumbo, daria para fazer esse regime de exceção no Brasil hoje? No atual cenário político? Eu tô perguntando. Impossível. É isso que eu tô dizendo. Impossível. É isso que eu tô Gostaria. dizendo. Essa foto é famosa. Eu gostaria, né? mas é impossível. Então. Você sabe o que lembra isso aí? O quê? O Dakar 3, antigo Pinheirão aqui da cidade de São Paulo, quando eu trabalhava no grupo de operações especiais, a gente deixava o preso assim. Hoje eu nem sei se é possível deixar o preso assim, porque vai vir um bando de mimizento falar que a gente está torturando ou acontecendo qualquer coisa. Que era a única forma de controlar uma cadeia. Nós entrávamos em 20 ou 18 no máximo, a hora que o bicho pegava, metade desses policiais se acovardava, porque quem fala que o policial não tem medo está mentindo. Todo policial, em algum momento da sua profissão, tem um certo receio. E a cadeia com 1.500, 1.800 presos era controlada com 15 policiais, 10 policiais que ficavam na linha de frente. E é lógico que a gente tinha que usar munição antiletal, muitas vezes tinha que usar munição real, só que a gente só conseguia controlar essa cadeia, que era controlada na época pela Polícia Civil, e deixar os presos assim de coruja, fica só de cueca, porque a gente entrava com uma certa energia, que não era tortura, estava muito longe de ser tortura. Mas hoje em dia eu não sei se é possível fazer isso, porque os policiais penais do Brasil sofrem e sofrem muito nas mãos, inclusive, de pessoas que denunciam eles o tempo todo por apenas falar com o preso. Então fica uma situação muito difícil. Aqui no Brasil tem um protecionismo com bandido que é uma coisa fora de série. Eu não sei... Se tivesse isso com vítima, já pensou? Pois é, eu não sei se eu conseguiria hoje... eu estou licenciado da polícia, porque exerço o cargo de deputado federal. Se eu sair da política, eu volto a ser policial. Eu não sei se eu conseguiria trabalhar na polícia mais, porque eu venho de uma escola mais antiga. Conversando com um sargento da Polícia Militar do Guarujá, ele falou, recente agora, fui pro Guarujá recentemente, 2, 3 meses, ele falou assim, não dá mais para trabalhar na polícia. E não é só porque tá difícil, porque tem uma câmara corporal, porque tá difícil lidar com corregedoria, com o Ministério Público, que sempre vê muitas vezes o lado do bandido, é porque a própria geração de hoje em dia tá complicada. Ele falou assim, se eu der uma bronca mais pesada no policial, ele vai embora. Sim, ele deixa a farda lá e vai embora. Eu falei, não, sargento, não é possível que você tá falando isso pra mim. Cara, meu bigode é branco. Tô falando pra você. Tá difícil trabalhar. Eu não posso pegar pesado. E o sistema na polícia é bruto. Não adianta, não tem muito mimimi. Hoje em dia, você não consegue fazer mais nada. Agora, como que essa geração daqui pra frente vai entrar na polícia, vai conseguir controlar a criminalidade? Com o governo, a maioria dos governos frouxo, que não apoiam a polícia se matando de fazer bico, com uma câmera aqui filmando tudo. Por isso que eu dou a mão à palmatória ao Caiado. Não vai ter câmera no meu estado e pronto, acabou. E não tem câmera no meu estado. Chamou pro peito. Você entendeu? Chamou pro peito. Foi macho. Essa que é a verdade. Foi macho. Aqui em São Paulo não. Fizeram uma promessa e depois foram recuando. Não estou fazendo... Estou fazendo uma crítica, sim, ao governador do estado de São Paulo. Sou de direita, apoiei o governador, continuo apoiando, mas eu sou independente e não sou cego. Por isso que eu tenho muito problema com partidos políticos. Quando eu migrei para o partido que eu estou hoje, que é o Podemos, eu pedi uma coisa para minha presidente: autonomia e independência. Eu vou votar no que eu quiser. E logo quando eu assinei, já teve as votações, eu votei tudo contra o partido, porque não era o que eu me interessava. Ninguém reclamou. Quando eu estava no MDB, me tiravam da comissão de segurança. Eu ia fazer votação, não estava mais meu nome lá. Ficava até com vergonha muitas vezes. Não foi uma vez, não, foram 2 vezes. Nunca me deram uma relatoria, então eles vão te pressionando. Por quê? Porque eles querem soldados ali fazendo exatamente o que eles mandam. E eu me recuso a fazer esse tipo de política. É por isso que muitas vezes, você sabe disso, que quando eu faço qualquer crítica a qualquer político de direita, você tá virando casaca. Não tô virando a casaca. Eu tô mantendo a minha independência. Eu não fui eleito nas costas de ninguém, mas é complicadíssimo esse tipo de situação, porque a polícia estão amarrada, policiais no estado de São Paulo comprando fardamento, absurdo. Policial científico comprando papel. É verdade isso. Policial penal numa situação e a gente vê uma propaganda que não condiz. Só que eu saí de lá. Eu não posso esquecer de onde eu saí. Eu tenho que ter gratidão. E a maioria dos policiais que entram, que são de direita, eles ficam cegos. Porque o governador vai dar um cargo aqui, o prefeito dá outro cargo acolá, e o cara simplesmente se cala. É complicado a situação. Os caras enfraqueceram as forças de segurança a ponto do policial estar de saco cheio também. Ninguém aguenta mais. Querendo trabalhar na polícia. Meu pai foi da Rota,
policial militar, minha mãe é coronel, eu entrei na Polícia Civil. E aí ninguém aguenta mais. O Palumbo sabe disso aí. Quanto tempo você leva um cara na delegacia e o cara muitas vezes sai bem antes que a gente. Você não pode nem tocar, porque tem audiência de custódia no dia seguinte. E aí o juiz pergunta pra ele, como foi sua prisão? Não se o mérito do cara é vagabundo ou não. Você acha que o cara que tomou um escorrega antes num flagrante, o que ele vai falar na frente do juiz? Nossa, me trataram muito bem, ai que carinho, não sei o quê. Aí o cara sai na audiência de custódia. Aí quando ele não sai na audiência de custódia, ele fica preso, a gente vai pra uma audiência, o vagabundo vira o policial que prendeu o cara. Então a palavra do policial hoje no Brasil... Eu fui parar várias vezes na corregedoria por causa da audiência de custódia. Então. Várias vezes. Eu tenho certeza que você também. Sim. Pela palavra. E aí os juízes acabam cometendo um erro, na minha opinião. Porque se você acusa alguém falsamente de cometer um crime, geralmente eles acusam de tortura ou de corrupção, ele tem que também instaurar concomitantemente uma denunciação caluniosa. Contra o cara. Mas é sempre contra o policial. Então o policial às vezes vai se desmotivando. Antigamente tinha concurso, tinha 100 mil candidatos. Hoje em dia você não consegue fazer o mínimo de candidato. Tem provas que vão para outros estados, né? Você pode prestar concurso, por exemplo, na Bahia, no Distrito Federal e vir trabalhar em São Paulo. Ninguém mais quer ser policial. Aí fala assim, não, estamos fazendo ação delegada, que é o bico oficial. O cara não quer pegar a ocorrência. Tem um negócio ali, ele vira pra cá, porque ele quer ter um mínimo de descanso. Mas tem que explicar o porquê. Porque chega na delegacia, você tá levando o cara em flagrante, você vira o bandido. Eu tô falando da linha da rua, o que a gente vive na rua. E não é culpa do delegado. Não, bandido. Explica pro pessoal por que acaba virando bandido o policial. Porque é o mimimi, tudo não pode, tudo. Às vezes você pega um delegado um moleque novo que tá lá, cara, do jeito que o antigão da PM apresenta uma ocorrência, e o cara vai falar, porra, apanhei, eu tive ali na ocorrência, usaram uma força que pra mim foi excessiva. Quando a audiência de custódia. Não. Isso pode acontecer na própria delegacia. Ah, é? Na delegacia, quando você apresenta o ocorrente. Depois você sai de lá, muitas vezes você tem que ficar o tempo maior e o cara é dispensado porque ele foi ouvido antes. Mas quando ele fica preso, no outro dia ele tem a custódia. Se, por Deus do céu, ele ficar preso ainda, ele vai... No processo legal você vai ser intimado. Então tem muitas coisas hoje, a legislação... Nossa, ela é branda e arcaica. Tanto trabalho pra prender o cara. Perde e o além tesão. de tudo, O termo é que perde o tesão. Perde o tesão. Você perde o tesão trabalhando. Um diretor que é excelente. Marco Antônio Pereira Novaes de Paula Santos. Foi um dos melhores diretores que eu já trabalhei. E eu trabalhava no grupo de operações especiais. Ele estava tendo muito quebra-vidro. Muito quebra-vidro. Mas muito. Como assim? Na 23, na Radial. Literal. Quebra-vidro. Literal, tá. Ele falou assim, Palumbo, eu preciso que você monte uma operação, tire os uniformes dos policiais, porque eu estou sofrendo muita pressão e a gente precisa dar uma resposta. Me ajuda. Eu falei, tá bom. Aí eu coloquei policial de skate, de táxi quebrado ali no meio do fio, de mendigo, de pipoqueiro. É sério? Sério. Abriu paisano. Paisano. Abriu o Jornal Nacional. E na época, você abrir um Jornal Nacional é porque a ocorrência foi top. Prendemos mais de 30 e conseguimos filmar. Conseguimos filmar tudo isso. Só que naquela época não tinha audiência de custódia. O cara não ia bater na delegacia, ia pra audiência de custódia e ia sair. Bater a bunda e sair fora, né? Ele ficava pelo menos ali 3, 4, 5, 6 meses preso. Agora não. Agora não. O que essa molecada, entre aspas, entendeu? Cara, compensa. Porque se eu roubar um celular de 10 pau, eu vendo ele por 2, se eu fizer 10 celulares, e se eu for preso furtando, eu vou sair na audiência de custódia. Naquela época não saía. Tanto é que quando começou a audiência de custódia, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava numa ocorrência, aí o ladrão que a gente prendeu falou assim, eu não cometo mais crime na sexta-feira. Eu falei, por que ladrão? A gente chama qualquer preso de ladrão. Isso é... Ô, Homer, vou chamar você de ladrão. Fala aí, ladrão. É assim mesmo. Já tô preso aqui no Superão, né? Você ficou preso aqui. Fala aí, ladrão. Eu não sei como que é em El Salvador, mas aqui você chega numa cadeia e fala, ô ladrão, cola na grade. É normal isso. Chamou faxina, isso é normal. E eles não se ofendem, porque eles acham que isso é bonito pra eles. Então tá tudo certo. Né? E aí o cara falou assim, eu não cometo mais crime de sexta-feira. Eu falei, por que, ladrão? Porque de sábado não tem audiência de custódia. Não tinha sido implementado. Vai ficar preso até segunda. Não tinha sido implementada a audiência de custódia. Então ele ia ficar preso. Porra, não é pra amador, né? Ele ia ficar preso. Aí quando foi implementado final de semana, feriado, sábado, domingo, eles tocaram foda-se. Mas eu me lembro como se fosse hoje. E hoje eu acompanho os trabalhos policiais, até hoje eu acompanho.
A maioria dos presos que a gente pergunta, que eu gosto de conversar com o preso, eu pergunto, se você soubesse que ia ficar preso 30 anos, 40 anos, você cometeria esse crime? Não. 100%. Não cometeria. Menor a mesma coisa. Não cometeria. Então, quer dizer, o Brasil é o paraíso dos ladrões. Pesa, a né? gente